Essa placa de LED aqui, então, ela é uma placa de LED RGB, está trabalhando com 3 cores, tá? Vermelho, verde e azul, e cada canal desse vermelho, LED verde, vermelho e azul, vocês podem ver na placa. Vou aproximar ela um pouco mais. O que eu tenho em cima dessa placa? Eu tenho 3 conjuntos de resistor de potência, tá? Tem 3 resistores de potência. Cada situação aqui eu tenho um resistor de 0,805, um resistor 2010, aí, que ele é da 2010, é 3 quartos de watt, e 2 transistores. Tá? Cada um dos canais eu tenho isso. Para que serve esses componentes, esse arranjo de componente aí em cada canal? Tá? Isso serve para limitar a corrente, tá? E não deixar o LED queimar. Então, quando a gente está trabalhando com, nesse caso que essa placa trabalha com 12 volts, vocês imaginam que vocês pegar o datasheet de um LED azul, ele vai trabalhar com 3, 3.1, 3.2, tem alguns que trabalham um pouquinho mais, e você está ligando em série, você vai somar essas tensões sobre os LEDs, mas não vai chegar aos 12 volts, porque você bota 3 LEDs em série, que é nesse caso que acontece. 3 vezes 3, 9, né? Se eu tiver 3.1, se eu calcular com 3.1, vai dar 9.3. Então vai sobrar uma tensão dos 9.3 até os 12, que vai acabar dissipando. Eu vou ter que usar um circuito para fazer isso. Se eu estou trabalhando com LED vermelho, então a tensão é mais baixa, 2,1, 2,2. Você imagina que você trabalha com 2,2, o que vai acontecer? Eu vou ter ali 6,6, né? Então, eu vou ter lá 5,4, acredito que esse valor, que vai acabar dissipando sobre o meu circuito. Aí, vou botar um resistor para fazer essa função, mas devo lembrar vocês que esse LED aqui é um LED de 0,5 watts, então ele tem uma corrente de trabalho aí de até 150 miliamperes. Imagine o tamanho do resistor que a gente tem que usar na placa aí para fazer um arranjo aí para que ele consiga fornecer a corrente para esse LED, tá? Mas aí tem um outro detalhe. Quando a gente trabalha com os 12 volts, nada me garante que daqui a pouco ele dá uma oscilada, isso, senão a gente nunca sabe com o que a pessoa vai trabalhar, alimentar uma placa dessa, vai usar uma fonte chaveada, dificilmente ela vai variar a tensão de saída ali. É mais indicado que ela varie para menos, até desarmar, do que para cima até. Tá? Se a pessoa usa um conversor, provavelmente ela pode passar a tensão. Aí eu passando a tensão dos 12 volts, quantos volts é o meu circuito que vai suportar? 1 volt, 2 volts, 3 volts. Com esse circuito de controlar a corrente aqui, a gente consegue momentaneamente aumentar a tensão, por exemplo, de 12 para 15, e o circuito vai segurar. Tá? Então é essa parte interessante de você utilizar um circuito com controle de corrente. Tá? Agora eu vou mostrar um desenho para vocês como é que funciona essa parte do controle de corrente. Então, vejam vocês que vamos fazer um circuito, vamos dizer que a gente tenha um transistor, utilize um transistor para fazer o acionamento desses LEDs. Tá? Vou fazer um desenho somente um LED aqui. Desenho meio não muito bonito, né? Aqui tem o 12 volts, aqui tem um LED, tá? E para mim eu tenho que acionar esse transistor de maneira que eu já vou colocar um resistor aqui que a gente vai utilizar ele. Se eu tiver que limpar aqui, ele vai acabar limpando o meu circuito, tá? Vamos chamar esse resistor aqui de RS. O que acontece? Se eu dar um pulso aqui nesse resistor que tem aqui, vamos botar o nome dele aqui de R1, tá? Ele vai saturar esse transistor e vai ligar o meu LED, ok? Se eu não tenho esse resistor aqui, o que vai limitar a corrente que circula aqui? Nada, não tem nada, né? A menos que eu use, por exemplo, um PWM aqui para tentar amenizar a corrente, eu não tenho nada, tá? Se eu coloco um resistor aqui, tá? Esse resistor deve ser calculado de tal maneira que ele vá drenar a corrente que o LED
precisa para funcionar. Tá? Então, digamos que seja 150 miliamperes, eu teria que calcular um resistor aí para 150 miliamperes. Tá? Mas eu não tenho nada de controle, por exemplo, que limita além desse resistor. Tá? Mas o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar colocando, por exemplo, mais um transistor aqui, tá? Colocar mais um transistor aqui. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o sinal nesse ponto aqui e vai ligar na base desse transistor aqui. E aí sim, esse resistor aqui tem uma utilização mais, vamos dizer assim, mais decente, né? Porque o que vai acontecer? À medida que eu calcule, por exemplo, esse resistor aqui, nessa condição aqui, eu tenho que calcular ele para que quando a queda de tensão desse resistor for em torno de 0,6, tá? Que é o necessário para que esse transistor aqui comece a conduzir, é um transistor, nesse desenho aqui é um transistor NPN, aqui um BJT, né? Quando eu fazer com que esse transistor, através da queda de tensão desse resistor, eu fazer com que esse transistor conduza, o que vai acontecer? Ele vai aterrar a base desse transistor principal, aterrando a base do transistor que vai abrir, tá? E vai desligar o LED, teoricamente, né? Mas isso acaba ficando uma malha fechada. À medida que eu estou tentando subir a corrente no circuito, tá? Ela produz uma queda de tensão sobre esse resistor e faz com que ele aterre aqui a base do transistor principal e ele vai abrir desligando o LED. Tá? Na verdade ele não desliga, ele vai controlar. Tá? Ele tenta desligar à medida que o LED, tenta imaginar o LED reduz o brilho, reduz a queda de tensão, o transistor aqui abre e fica essa malha fechada. Tá? Mas agora como é que a gente determina? Tá? A gente determina a corrente que eu vou limitar aqui. Tá? Qual é a corrente que eu quero, por exemplo, para o meu LED funcionar? É 150 mA. Tá? Então a corrente eu sei que é 150 mA. Então para a gente calcular esse resistor RS aqui, o que eu tenho que levar em consideração? A queda de tensão, a queda de tensão não, meu VBE desse transistor, que seja 0,6, que é o que eu necessito para que aquele transistor conduza. Dividido pelo quê? Pela minha corrente aí que eu preciso no circuito aqui, tá? E aí quanto fica? Deixa eu pegar a calculadora. Então no meu caso aqui daria 4, né? Seria 4 ohms. Então o resistor aqui de 4 ohms, quando a minha corrente atingir os 150 miliamperes, tá? Aqui está em ampere, ele vai fazer com que esse transistor sature e acaba causando um equilíbrio aqui. Então, para não passar de 150 miliamperes, tá? Então, é dessa maneira que a gente calcula esse resistor. É óbvio que nesse circuito que eu mostrei para vocês, nessa placa aqui, ó, tá? O meu circuito ele é ligado aqui em cima. Então, esses 12 volts da fonte fazem com que quando eu alimento o circuito, já de cara, ele satura esse transistor e já faz com que o LED liga, tá? E aí já começa o trabalho aqui. Quando ele ligou, ele vai produzir os 150 miliamperes e vai gerar a minha malha de controle, tá? Impedindo, por exemplo, que se eu aumentar essa tensão aqui, ele vai tentar segurar os 150 miliamperes de todo jeito, tá? Só que o que acontece? Aqui eu coloquei um LED só, tá? Se esse LED aqui trabalha com 3 volts, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 9 volts aqui, e onde é que vai ficar esses 9 volts? Ele vai acabar se distribuindo, e provavelmente o nosso amigo o transistor aqui vai acabar dissipando, tá? Ele vai acabar dissipando essa tensão vezes o que? A corrente que está circulando no circuito. Aí você imagina que tem uma potência que esse cara vai ter que estar dissipando. E aí o transistor,
que você vai colocar como transistor principal, ele deve saber dissipar, deve ter a condição de dissipar essa potência. Por isso que a gente não vai colocar, na prática, a gente não coloca um LED aqui. No meu caso ali eu coloquei 3. Então, trabalhando com 3 volts, ele vai ter 9 volts, né? Então 9 volts, vai sobrar 3 volts vezes a corrente aqui, então eu consigo derrubar essa potência que o meu amigo transistor aqui vai ter que dissipar, tá? E por que eu não coloco, por exemplo, 4 LED em série aqui, que daria os 12 volts? Aí eu pergunto, e se a fonte está lá com 11,5, 11,8, o brilho do LED vai cair. E na prática eu já fiz isso, tá? E não recomendo colocar a tensão muito próxima à tensão da fonte, que dá essa oscilação, e você reduzindo um pouquinho a tensão da fonte, é visível que o brilho do LED cai, tá? Se é um LED vermelho, por exemplo, até poderia fazer isso. Mas, como eu tenho um equilíbrio aqui, ó, de 3, que são os LEDs ligados em quantidades iguais, eu colocar um LED a mais ia ser uma sacanagem, né? Ia ficar diferente daí. Então, para padronizar o circuito foi feito dessa maneira, tá? Mas o método aqui fica igual para os 3 canais, tá? O valor do resistor é porque eu estou limitando, na verdade, a corrente em 150 mA para cada um dos canais. Então, você calcula para um canal, serve para todos, certo? Mas aí, claro, levando em consideração, por exemplo, eu utilizo ali naquele projeto LED azul, LED verde, trabalho com uma tensão mais alta. Se a gente trabalha com LED vermelho, ele trabalha com uma tensão mais baixa e vai acabar dissipando mais corrente no teu transistor principal. Então tem que ficar ligado com esse tipo de problema aqui, que pode acarretar, se o teu transistor não suportar, ele vai queimar aí por superaquecimento, certo? O ideal é que, no caso, aí trabalhe com um LED, por exemplo, com a potência mais alta, aí você, ao invés de usar um BJT, no meu caso aqui, eu usei BJT, então ele aquece um pouco, você substitui o BJT por um MOSFET, tá? Coloca um MOSFET aqui, que o MOSFET já suporta mais, é um transistor que a própria temperatura do ambiente que está em volta não influencia no ganho beta dele, porque o BJT influencia, certo? Outra coisa, esse LED aqui, esse resistor aqui é 4 ohms, tá? A gente sabe que existem resistores menores, você pode olhar aqui, por exemplo, se na placa tem um resistor com tamanho diferente desses resistores menores. Os menores são 0,805, aquele ali é 2010. E aí como é que eu chego nesse valor aí, nessa potência do resistor? O que você vai ter que calcular é a potência, né? Então se eu quero meu PRS igual, qual é a tensão que eu vou ter sobre esse cara? Então é o meu 0,6 ao quadrado dividido pelo meu 4 ohms. Tá? Isso aqui é uma conta direta, você pode pegar a tabela de fórmula de elétrica, o que tem lá? Para mim conseguir calcular a potência, aqui é um P, né, quase parecido com R. Calcular a potência, tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, vamos lá para a calculadora de novo. Então, no meu caso aqui, deu 0,09 watts. Tá? Isso deu 90 miliwatt. Tá? Mas você nunca vai colocar um resistor aí, por exemplo, vamos dizer assim, levando em consideração os 90 miliwatts. Você sempre vai colocar um valor maior. Tá? Então, nesse caso, no meu caso, eu coloquei um resistor de 2010, que, se não me falha a memória, ali é 3/4 de watt, tá? Então, sempre coloca um resistor um pouco maior. O resistor em si, o valor do componente, ele é extremamente barato, tá? Então, você pode estar colocando uma potência maior, uma potência maior que vai garantir que o seu circuito aí vai funcionar eficientemente, tá? Você pode estar economizando, às vezes, na potência de um resistor e acaba dando um problema aí, digamos que eu tenha colocado um resistor menor aqui, ele acaba abrindo no circuito e fica inoperante aquele canal. No meu caso aqui, esse circuito aqui vai resinado, então você acaba perdendo o produto inteiro
por economizar um resistor, certo? Então a gente bota uma margem aí 2, 3 vezes mais que isso aqui. Então vai dar um resistor aí, ele vai partir de 250 miliwatts para cima, tá? Um 1206, no meu caso aqui é um 2010, certo? Eu espero que isso aqui tenha ajudado bastante. Eu vou mostrar na prática aqui como forma aquela queda de tensão sobre o resistor, tá? Esse resistor aqui. Vamos lá então. Então, pessoal, tem aqui a placa iluminada, tá aqui, ó, tem uma plaquinha, tá? Eu liguei ela na fonte. Eu vou subir um pouquinho mais a tensão da fonte. Estava imaginando que não ia aparecer direito na filmagem. Aqui está o multímetro, tá? Na escala de tensão contínua. E observem aqui, ó, que aqui está o resistor desse canal amarelo. Observem aqui na fonte o que acontece. Vou subir um pouquinho mais aqui, ó, a tensão da fonte. Um pouquinho mais ainda. Fica mais perceptível, ó. Tá com 9.3 volts, tá? Eu vou botar um curto em cima desse resistor. Vejam ali que a corrente, observem a corrente aqui, ó, que ela vai mudar bruscamente. Ó, subiu a 200 miliamperes, tá? Então vejam a diferença. Ali eu coloquei um curto, é como se não tivesse, tá, o resistor. Agora a gente vai medir tensão sobre ele, tá? Vou colocar as ponteiras do multímetro. Ele já está, deixa eu botar na posição correta, está mostrando corrente negativa, aí na tensão negativa. Ó, aqui é 618 milivolts, tá? Ó, observem aqui, ó, 618 milivolts. Então ele já está atuando. Eu vou baixar um pouco aqui a tensão da fonte. Ó, tá com 8 volts, ó, caiu 300, em torno aí de 330 milivolts. Então, nesse caso, o transistor não o principal, o outro transistor que trabalha sobre o resistor sensor ali, ele não está atuando. Agora, a partir do momento que eu levantar um pouquinho a tensão da fonte, ó, veja que a tensão começou a subir aqui, 380 milivolts. Quando está batendo nos 9 volts, o transistor começa a atuar. Então está dando aqui 110 miliamperes e o transistor já está atuando. Agora eu vou subir para 12 volts. Veja o que acontece aqui e a corrente. Ó, veja que a corrente ficou constante. Ela não subiu, ela chegou em 110 miliamperes e ficou, e aqui ficou 600 milivolts ou 0,6 volts, que é a tensão que o transistor precisa para começar a conduzir. Então eu coloquei a mão aqui no transistor, ele começou a esquentar bastante. Eu vou subir a tensão agora para 15 volts. Olha o que acontece. Mudou alguma coisa? Não mudou. Tá? Então não mudou nada. Só que, como eu falei para vocês, eu não posso deixar muito tempo essa tensão alta, porque o transistor acaba dissipando essa diferença de tensão e ele acaba fritando na placa se a gente deixa muito tempo. Tá? Então ele tolera uma variação momentânea aí, tá? Mas como esse circuito que trabalha com PWM, então ele está constantemente trabalhando no PWM, variando aí a largura de pulso, ele não fica com a potência total sobre ele. Vamos dizer assim, teoricamente, que ele trabalha um pouco ligando e desligando, ele não fica ligado permanentemente, tá? Contínuo, certo? Vamos baixar a tensão aí para 8 volts, vocês veem que a tensão aqui ela cai bastante, tá? Então aí está 268 milivolts. O transistor está trabalhando suave agora, mas além de tudo aí o LED está ligado, certo? Então para vocês verem na prática como é que funciona o que eu mostrei aí naquele cálculo básico ali, tá bom? Espero que isso aí tenha sido bastante útil aí para quem quer fazer alguma brincadeira com LED de potência. Então, até a próxima.